Ouvir a justiça de hoje e os 3 anos do divórcio direto no Brasil. Participando do programa, o juiz Pedro Aleixo Neto, da 6ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o defensor público Varley Vidal, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. É importante fazer uma diferença entre divórcio direto e divórcio em cartório. Este foi instituído há mais tempo, em 2007. O senhor poderia fazer essa diferença para a gente, doutor Pedro? Sim, o divórcio direto, não é? Ele se distinguia do divórcio por conversão da separação judicial em razão do procedimento, não é, que poderia se aplicar ao caso. Antigamente, o divórcio direto exigia 2 anos de separação de fato do casal e dispensava a necessidade do processo prévio de separação judicial. Hoje, nós só temos o divórcio direto. Ele pode se dar pela via judicial, quando presentes interesses de menores ou incapazes, ou extrajudicial. Num cartório de notas, faz-se uma escritura e, sendo as partes maiores e capazes, não é necessário mais que este divórcio se dê pela via judicial. Vamos ver agora a análise de um tabelião sobre o divórcio no Brasil. Como são os divórcios diretos no cartório? A tensão é muito grande entre os divorciantes? O requisito para que você possa usar o extrajudicial é o consentimento. Só que, às vezes, você tem aquele consentimento que não pode pôr na mesma sala nenhum nem outro. Então, a gente sempre lida com o advogado, é o advogado que tem a competência para trazer a documentação, preparar junto com a gente a escritura de divórcio, mas o fim dessas escrituras são nas assinaturas em comum. Então, as partes têm que, ao final, sentar lado a lado, né? Tratar com civilidade, com o consenso que a lei exige, para que possa ser utilizado o benefício do extrajudicial. Doutor Varley, doutor Pedro falou da questão traumática que é o divórcio. Sim. Quer dizer, mesmo no cartório, como é que se resolve isso? Olha, nós temos muitas situações essa tensão, né? De um divórcio consensual. Às vezes, quando ocorrem umas férias do juiz, algo assim, nesse intervalo as pessoas já entram em litígio, né? É o que a gente está falando. Para você casar, você tem que ter uma preparação muito grande para assumir esse casamento, né? E para desfazer esse casamento também, você tem que ter uma preparação para que não se torne traumático. Então, às vezes, esse consentimento, igual o tabelião diz, é um consentimento assim, entre aspas, né? É para ver se aquilo vai rápido, mas aquela situação não está resolvida, então acaba atrapalhando isso. E, às vezes, um processo que seria, a princípio, consensual, ele acaba se transformando em litigioso. Doutor Pedro, o novo sistema, ele substitui o discurso da culpa, como o senhor explicou, pelo da responsabilização do sujeito. Como explicar essa situação, essa mudança? Essa substituição? No sistema antigo, quando havia a separação judicial, não é? Perqueria-se a culpa, ou seja, quem é aquele responsável pelo fim do casamento? O que é que você fez para acabar com o casamento? Então, aquele cônjuge que era responsabilizado ou culpado pelo fim do casamento sofria sanções de ordem processual, não é? Então, ele perderia direito à pensão alimentícia, ele muitas vezes teria ali reflexos com relação à guarda dos filhos, a direito de visitas, etc. Hoje, não se discute mais culpa. Então, o que qual a realidade que nós temos num caso concreto? O casal comparece lá. Sim, o juiz não tem o direito mais de perguntar qual foi o motivo do fim do casamento. Houve traição, houve infidelidade, houve descumprimento por parte de algum dos senhores. Isso antes refletia, né? Dos deveres, não é? Do casamento? Não quero saber nada disso. Quer dizer, vocês são casados? Somos. Então, esse é o requisito para a concessão do divórcio. Doutor Varley, e quais são os focos de litígio que permanecem após a emenda constitucional 66? O senhor mesmo disse aí que, às vezes, um divórcio amigável vira litigioso de uma hora para outra. Vira. O que acontece? Essa questão da culpa, que antes de se discutir no processo, ela foi toda deslocada para a questão parental, né?
fica discutindo a questão da guarda, a questão de pensão alimentícia, são ações que vão se desdobrando em outros processos, né? Tudo numa consequência aí que vai... houve deslocamento, né, dessa discussão da culpa para essas questões que são resolvidas no processo, são as consequências do casamento, né? Então, ficar muito centrado nisso aí. Doutor Pedro, a emenda 66 é fruto de amadurecimento da sociedade ou de retrocesso? Não, eu acho que é fruto de uma evolução do comportamento social. Não é? A partir do momento em que o divórcio passou a ser um desejo muito mais presente em razão da evolução dos costumes sociais. Sob o ponto de vista religioso, evidentemente que a emenda 66 foi um retrocesso. Doutor Warlen, a menor intervenção do Estado, representada pela emenda constitucional 66, na visão do senhor, ela é salutar em termos de direito de família? Olha, antes dessa emenda, quando nós ainda tínhamos o sistema dual, que era a separação, igual o doutor Pedro bem colocou aqui, se você comprovar a culpa, né? E que tem, então, decretado a separação judicial do casal, que simplesmente desobrigava o casal dos deveres do casamento, mas permaneciam casados. O que ia dissolver é o divórcio. Para se divorciar, você tinha que comprovar 2 anos de separação de fato, né? Ou então 1 ano da sentença que decretou a separação, ou judicial, ou que decidiu a separação de corpos. O Estado intervia nessa relação. Intervia. Então, o Estado decidia se você pode separar ou não. Agora, né? Direto é salutar ou não em termos de direito de família? Sim, é salutar, porque antes você tinha que voltar lá atrás no passado para decidir uma situação presente com reflexo no futuro. Era o grande trauma desse processo, era esse, discutir quem que traiu, quem que não traiu, quem que apanhou, quem que bateu. Né? O processo, como o doutor disse, o divórcio é traumático, então você voltar a esse passado, esse trauma era muito maior. Hoje não, então é muito mais salutar realmente. E para a gente encerrar esse bloco, só mais uma pergunta para o senhor, doutor Pedro. O divórcio direto teria agravado o estado emocional desgastante do divórcio em si? Não, muito antes pelo contrário. A partir do momento que você simplifica o acesso ao divórcio, não é? Você tem menos tempo para conflitos, menos tempo para desgaste, não é? Entre as partes. Então, um processo simples, você decreta o divórcio e com isso você já prontamente resolve uma situação cujo atraso na solução poderia representar um desgaste maior. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.